A história oficial diz que a entrada do Brasil na guerra junto aos aliados foi provocada pelo afundamento de navios mercantes brasileiros por vasos de guerra e submarinos alemães. Mas existe a versão de que, na realidade, tudo foi uma manobra da inteligência do governo dos Estados Unidos e que os navios foram afundados pelos próprios norte-americanos. Porque tal era a relação de amizade, as boas relações internacionais que havia entre Alemanha e Brasil, que a maioria não acredita que a Alemanha tinha tido interesse de afundar os navios. Então eles acreditam que os Estados Unidos tinham afundado e colocado a culpa na Alemanha. Então eu achei interessante que aparece, né, esse mito na memória coletiva deles, assim. O certo é que, no pós-guerra, não houve um só marinheiro alemão que admitiu ter atacado navios brasileiros. Outro dado a levar em conta é que, assim que rompeu relações com o eixo, o Brasil foi imediatamente favorecido pelos Estados Unidos com uma política de créditos brandos e atualização de armamentos. Os Estados Unidos deram de presente ao Brasil o complexo de Volta Redonda, que é, digamos, que foi o ponto de partida, foi a pedra fundamental da indústria siderúrgica brasileira. Diante disso, a Argentina tomou a decisão oposta e comissionou agentes que percorreram a Alemanha, oferecendo sua neutralidade aos chefes do Terceiro Reich em troca de benefícios comerciais. Porque já a população argentina estava cada vez mais contra o governo dos Estados Unidos, que se via claramente que estava boicotando a Argentina e prejudicando a economia argentina. Os Estados Unidos reagiram parando de vender combustível à Argentina. Digamos, os norte-americanos haviam proibido que vendesse à Argentina qualquer combustível. E a Argentina estava muito longe da autossuficiência em termos de combustível. Então, o fato de que lhe negaram a importação de petróleo e a importação de carvão significou que as locomotivas argentinas começaram a ser movidas a lenha. Mas chegou um momento em que a lenha acabou. E então começaram a queimar milho nas locomotivas. Para os ingleses, isso significava não poder comprar o alimento de que necessitavam em tempos de guerra, e foi quando a Inglaterra instou a Argentina a aderir aos aliados. O boicote norte-americano aumentou, mas a medida com que podia aumentar era limitada, porque os britânicos não podiam aceitar uma diminuição na quantidade de alimentos que importavam da Argentina, sem o que não podiam fechar suas contas de gêneros alimentícios. Mas que decisão tomou a Argentina? Como operava no país austral a maior rede de espionagem nazista da América Latina? Conspiração nazi, plano para dominar a América Latina. Na Argentina foi montada a maior rede de espionagem da América Latina, a Rede Bolívar. Werner Kennec, Hans Harnisch e Wolf Franzog foram os primeiros nomes dessa organização, cujo poder e alcance nunca foram totalmente esclarecidos. Kennec era genro de Ludwig Freud, poderoso empresário da coletividade alemã, com acesso direto ao Führer e o mais próximo contato alemão do jovem Juan Domingo Perón. Kennec recebeu a incumbência de instalar um radiotransmissor secreto para poder enviar informações a Berlim. Franzog, por sua vez, se encarregou do controle de rádio da aviação militar e ainda teve ordens para desenhar e montar a denominada Rede Bolívar, um sofisticado conjunto de transmissores secretos apoiados pela ORGA-T, organização técnica, e distribuídos por todo o território. A Rede Bolívar acabou sendo uma das melhores organizações da espionagem nazista da Segunda Guerra. Só na Argentina tinha uma frota de automóveis, transmissores portáteis, casas seguras e 10 sítios para transmissoras.
E naquele tempo, o que tinha de mais elaborado, de mais avançado tecnologicamente, era a emissão de rádio. Né? Só que, por outro lado, também ela era mais complicada, porque não é que nem hoje os aparelhinhos miúdos que somem no corpo das pessoas. Não, elas apareciam. Os rádios eram grandes, eles precisavam de antenas. Então, isso exigia muito mais deles no sentido de esconder, no sentido também da pessoa saber operar, no sentido de ter os códigos, né? Então, de conhecer algumas técnicas, de ser melhor treinado. No Brasil, registrou-se a presença das redes de espionagem de Salomon Yannock, Niels Christian Christensen e Gustav Engels. Esta última estava intimamente relacionada com a rede Bolívar, argentina, e outros grupos que operavam no Chile. Segundo relatórios da Polícia Política Brasileira, os espiões se valiam de meios como tinta invisível, pseudônimos, marcas ocultas nos passaportes, códigos telegráficos, correios, cartas disfarçadas, técnicas de microponto e microfotografias e, principalmente, estações de radiotransmissão clandestinas. E as informações, elas não seguiam direto. Mesmo quando elas eram por via rádio, elas não podiam seguir direto. Porque também as interferências dos ingleses e os americanos também sabiam exatamente o que eles deviam buscar e controlar nesse sentido. Então, muitas vezes, as informações, primeiro elas passeavam pela América do Sul para elas poderem chegar na Alemanha. Então, às vezes, elas saíam do Brasil para a Argentina, para de lá elas seguirem por um outro meio. Às vezes, elas saíam por carta do Brasil para a Argentina, para da Argentina conseguir ser emitida por via rádio. Também utilizaram as máquinas de escrever Enigma, um sofisticado aparelho criado exclusivamente para codificar mensagens. Os informes registraram, por exemplo, que o governo brasileiro estava disposto a agir de forma secreta para os Estados Unidos para invadir a Argentina, país que supostamente se mantinha pró-nazista. Diplomatas britânicos em Washington escreveram para o governo britânico dizendo que no fim de 1943 que conheciam planos de contingência do governo norte-americano para que se bombardeasse Buenos Aires com aviões norte-americanos e pilotos brasileiros. O descontentamento norte-americano se tornou público e as autoridades e a imprensa começaram a denunciar o avanço nazista na América Latina, em especial na Argentina, último bastião do nazismo, segundo o secretário de Estado, Cordell Hull. Não deve haver qualquer sombra de dúvida no mundo quanto à determinação das nações americanas de não permitir a invasão de seu hemisfério por forças armadas de qualquer potência ou qualquer combinação de potências. 20 nações americanas ficaram firmes. As Américas não permitiriam que qualquer colônia europeia neste hemisfério fosse transferida a qualquer poder não americano. Dissemos para se afastarem e foi a sério. Segundo o governo dos Estados Unidos, havia na América Latina 1 milhão de homens concentrados em batalhões e companhias com quem o Terceiro Reich poderia contar como soldados. Nos documentos policiais a gente também encontra. Os policiais acreditavam que o Brasil podia ser tomado todo pelas colônias de alemães no Brasil. Talvez os colonos agricultores lá do Rio Grande do Sul nem sequer imaginassem isso, mas os policiais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, achavam que era a entrada de Hitler no Brasil era pelas colônias alemãs. Em fevereiro de 1944, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt aprovou a entrega de armas ao Brasil e a pressão econômica à República Argentina. Ordenou o deslocamento de parte da frota americana à área do Rio da Prata, preparando um plano de invasão do território argentino. Peço a este Congresso autoridade e fundos suficientes para fabricar armamento, munição e suprimentos de guerra adicionais para serem entregues às nações que estão no momento em guerra contra nações agressoras. Nosso papel mais útil e imediato
é agir como um arsenal para eles, assim como para nós mesmos. Vamos mandar sempre em número crescente jipes, aviões, tanques, armas. Esse é nosso propósito e nosso pedido. Com os norte-americanos ameaçando a região, o coronel Perón, então vice-presidente, enviou à Alemanha e à Itália o nacionalista Juan Carlos Goyeneche, com a missão de oferecer a neutralidade da Argentina em troca de tecnologia e armamento. Goyeneche chegou à Alemanha e conseguiu sua esperada entrevista com o chefe das SS, Heinrich Himmler, e com o ministro das Relações Exteriores, von Ribbentrop. O que Goyeneche fez foi, deliberadamente, abrir a porta a outra forma de infiltração e penetração política alemã, que é o financiamento ilegal dos partidos nacionalistas contra, bem, a tendência de apoio aos aliados. Goyeneche teve uma boa recepção, mas a guerra tinha começado a se complicar para a Alemanha, que já não abastecia suas frentes de batalha. Com esse panorama e com a vitória certa dos aliados, mais cedo ou mais tarde, Getúlio Vargas deixou de lado suas simpatias pelo Terceiro Reich e, motivado pelos Estados Unidos, empreendeu uma caça às bruxas contra as comunidades italiana, japonesa e alemã no Brasil. Algumas medidas tinham que ser tomadas em função desse alinhamento, até porque não poderia ser apenas um discurso, uma retórica. Precisavam determinadas ações que demonstrassem esse alinhamento. E uma delas foi a organização de campos de concentração no Brasil, porque era uma prática muito comum, tanto ao longo do século XX todo, como ao longo da Segunda Guerra toda. A chamada polícia política não teve piedade e prendeu todo e qualquer suspeito, confiscou equipamento e propaganda nazista e as principais personalidades da comunidade alemã foram presas. Mas o chefe do partido nazista no Brasil, Henning von Kossel, conseguiu fugir habilmente e voltar à Alemanha. Por exemplo, o Otto Braun era o tesoureiro do partido. E ele foi preso, ele que delatou todos os nomes, os líderes. Mas os grandes líderes, por exemplo, Hans-Henning von Kossel, que é o chefe do partido nazista, ele sai do Brasil logo que há a declaração de guerra contrária, né? O rompimento das relações diplomáticas. Aí ele sai num navio em direção à Alemanha, junto com outros, né, representantes do governo diplomático alemão, tal. Então, eu acho que a caça às suásticas ele se dá mais para os peixes pequenos. Na Argentina, ante a resistência do governo, o chefe do partido nazista, Alfred Miller, foi deportado. Mais tarde, o embaixador do Terceiro Reich, Edmund von Termann, teria a mesma sorte. Afinal, o Terceiro Reich caiu em todas as frentes. Hitler morto. Adolf Hitler se suicidou e também Joseph Goebbels. No entanto, outros líderes do nazismo conseguiram escapar e buscaram refúgio nos países latino-americanos, onde semearam durante uma década o nacional-socialismo. A infiltração nazista na América do Sul permitiu que o Terceiro Reich minimizasse suas perdas materiais e humanas e se ocultasse fragmentado, mas disposto a sustentar sua identidade, sua ideologia e fazer planos. Conspiração Nazi, um plano para dominar a América Latina. Em 2 de maio de 1945, Berlim se rendeu às tropas russas. Os sonhos de hegemonia mundial da raça ariana terminaram. A queda do Terceiro Reich precipitou a fuga de seus membros, que foram se esconder nos países amigos. O que aconteceu com as centenas de milhares de nazistas reconhecidos da América do Sul?
O que foi feito dos militares e empresários comprados durante o auge do Terceiro Reich? O que aconteceu com o dinheiro nazista lavado na América